Bom, boa noite, doutor Marcelo, muito obrigado pelo convite aí. Eu estou começando o nosso vídeo aqui do canal Vivendo Sem Riscos, que trata de gerenciamento de riscos. Hoje o risco do momento é a pandemia. Doutor Marcelo Caetano da Silva foi diretor em Harvard, foi professor de Harvard Medical Group, foi diretor também num hospital em Chicago, um grande hospital, em várias outras cidades, em Hershey também, nos Estados Unidos, e hoje é diretor num grande hospital na Flórida. Doutor Marcelo, obrigado, boa noite. Boa noite, Gustavo. Eu tenho umas perguntas aqui que eu separei para fazer. A gente pode fazer um bate-papo sobre gestão de risco, sobre medicina. Eu queria te perguntar se já existe cura ou tratamento. A gente não tem a cura, né? Não tem a vacina ainda, mas se já estamos caminhando para algum tratamento. Quais são os medicamentos que os médicos estão usando no combate aí? Se a hidroxicloroquina serve, não serve, se serve nos primeiros estágios ou não, também é uma discussão muito grande aqui no Brasil. E se ela ajuda ou atrapalha o tratamento aí dos pacientes de Covid-19. Bom, Gustavo, boa noite. Essas perguntas são ótimas. Essa pandemia do Covid-19 pegou todo mundo de surpresa, tanto os médicos quanto os cientistas, os pesquisadores, os dirigentes políticos, governadores de vários estados e países em volta do mundo. E o mundo hoje se encontra de uma maneira quase que, como a gente chama, no molde de desespero, tentando encontrar uma solução para essa pandemia. Mas, em respeito à tua primeira pergunta, se existe tratamento, durante o fim de semana e hoje saíram várias reportagens da Organização Mundial de Saúde, inclusive hoje botou uma reportagem, publicou uma diretriz, etc. Mas não há tratamento. Isso é importante que as pessoas entendam. Não existe um tratamento hoje comprovado para o Covid ou coronavírus 19. O que existem são tentativas de alguns centros médicos na China, em outras partes do mundo, com medicações que têm sido utilizadas para doenças crônicas inflamatórias ou reumatológicas. Mesmo assim, os resultados são muito duvidosos e entram na parte de experimentação. No sábado, a Harvard Public School botou um outro statement confirmando que o tratamento não existe. Existe, talvez, em alguns pequenos casos, que são, como a gente chama, de casos de anedota, são casos esporádicos, onde os pacientes sobreviveram. Mas também existem vários casos em pacientes que estavam já tomando, por exemplo, no caso, a hidroxicloroquina, como você colocou, e ficaram doentes. Então, a resposta é não existe tratamento. E a pergunta se a hidroxicloroquina especificamente ajuda ou atrapalha, mais uma vez, tem casos onde alguns pacientes aqui nos Estados Unidos tomaram a hidroxicloroquina sem acompanhamento médico e morreram, 2 pacientes. E outros pacientes não têm comprovamento de que ela funciona. Existem outras tentativas de tratamento. Uma delas é uma droga que já foi utilizada na SARA, é uma droga antiviral e também em fase de experimentação, é a Remdesivir. Mas, nesse momento, até agora, também não há nada comprovado. Existem alguns pacientes que tomaram essa droga antiviral e conseguiram sair da fase mais aguda da doença. Uma outra especulação ou questionamento que as pessoas fazem é antibiótico, como a azitromicina ou eritromicina, acompanhado com outra medicação. O que acontece é que o vírus ele é um vírus, como todo vírus, é intracelular. E quando ele chega na célula, no corpo humano, chega na célula, no nível intracelular, ele causa uma reação inflamatória de citoquinas. A gente chama uma cadeia de uma cascada de citoquinas que são inflamatórios muito fortes,
como a interleuquina 1, interleuquina 6, que são associados. Existem mais de 20 interleuquinas, mas essas duas são mais associadas com inflamação. E existe ainda a possibilidade que essas drogas, em combinação, como se fala um coquetel, elas possam, talvez, diminuir a reação do paciente imunológico. Também nada comprovado. Os estudos que estão vindo da China... Você que está aí há muito tempo nos Estados Unidos, você acha que a gente chega em quanto tempo num protocolo de tratamento? O mundo inteiro está buscando isso. Quanto tempo a gente consegue chegar num protocolo de tratamento e também quanto tempo a gente chega numa vacina? Quais são os países que estão mais próximos de alcançar uma vacina definitiva, se você tem visto isso por aí? Ou se uma expectativa, é óbvio que ninguém tem bola de cristal, mas uma expectativa sua aí para atingir o tratamento que é para a gente poder sair, pelo menos, dessa crise e ter tratamento para os doentes. Excelente pergunta. Alguns centros de pesquisa dentro de Harvard e em outros hospitais como Yale e associados e a parte da indústria estão trabalhando incessantemente na vacinação, na descoberta da vacina. Mas entre descobrir a vacina, testar, ser aprovada, o número de pacientes necessários para provar que a vacina é eficaz, depois começar a produzir, isso não é uma coisa que pode acontecer do dia para a noite. As expectativas dentro da comunidade científica, médica, é que, na melhor das hipóteses, vai levar de 12 a 18 meses até nós termos uma vacina eficaz, uma vacina onde a gente possa não só dar para 10 ou 100 ou 1.000 pacientes, mas em massa, e que seja eficaz e que não mate os pacientes, porque se não for testada dentro dos parâmetros médicos científicos, ela pode causar doença também. Então, na melhor das hipóteses, a comunidade científica acredita que de 12 a 18 meses até nós chegarmos à vacina. Existe uma outra linha de terapia que as pessoas estão, alguns centros médicos com um número muito pequeno de pacientes, que é a transfusão de plasma de pacientes em convalescência. Ou seja, alguns pacientes que ficaram doentes, estão se recuperando na fase de convalescência, já passaram a fase aguda, já estão saindo, e eles têm os anticorpos necessários para lutar contra o coronavírus. Então, seria doação, como é a doação de sangue, do plasma desses pacientes, e dando esse plasma com os anticorpos para os pacientes que estão mais graves, com intubados ou com ECMO, que é a circulação extracorpórea. Mas os casos são muito pequenos. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, mais uma vez, junto com o CDC, falou que o fato do paciente ter a doença, infelizmente, não promove em todos os pacientes imunidade. Ou seja, você tem que medir na fase de convalescência se o paciente teve ou tem os anticorpos, os níveis de anticorpos altos o suficiente para ser eficaz em outro paciente. Ou seja, existe um grupo de pacientes que fica doente, fica grave, recupera na fase de convalescência, mas quando você vai medir a imunidade deles é baixa. Então, mais uma vez, leva a questão, funciona, não funciona, tudo empírico, sem nenhuma confirmação que a gente possa adotar isso como tratamento. Mas essa terapia de transfusão de plasma já existe há mais de 100 anos. Então, o cara pode pegar o coronavírus, se curar e não ficar imune. Correto. Então, ele pode essa é uma das... Correto. A razão pela qual essa é outra pergunta é muito importante que as pessoas entendam. O vírus, quando entra na célula, a dificuldade que os cientistas estão tendo hoje nos Estados Unidos, no mundo de uma forma geral, você pega todos os outros países, Israel, a Itália estava começando a fazer. A dificuldade é que o vírus é feito de um RNA. É como se fosse uma cadeia de proteína, em vez de duas do DNA, é uma só. E ele necessita entrar dentro da célula para roubar ou utilizar o mecanismo de replicação daquela célula. O problema e a dificuldade que existe é que esse vírus tem uma capacidade de mudar ou fazer uma mutação da própria genética do vírus, de geração para geração, ou seja, quando o vírus entra na célula e lança mais vírus, esses vírus novos já têm uma outra
carga genética, um outro RNA diferente do vírus que causou a infecção. Essa é a dificuldade. Então, quando as pessoas falam uma recidiva ou uma vacina, a dificuldade é achar um ponto comum que, mesmo que o vírus comece a mudar a cada passo, a cada replicação, o seu material genético, a vacina ainda seja funcional. Essa é a dificuldade. Por isso que a imunidade, às vezes, não acontece, mesmo quando o paciente é infectado. Ele pode se reinfectar? Pode. Pô, eu tenho uma série de outras perguntas. Você também. Deixa eu ver aqui. A próxima minha era a taxa de contágio que o CDC europeu estava trabalhando, era com o pessoal lá da China, né? Com as estatísticas que vieram da China, que tem muita gente discutindo essas estatísticas hoje em dia, mas também tem o que aconteceu lá na Itália, principalmente. E aí o CDC europeu estava trabalhando com uma pessoa conseguia contagiar 2,7 outras pessoas, média, né? Uma pessoa doente infectaria 2,7 outras pessoas. Aí vem o CDC europeu, o CDC americano, perdão, e diz que a realidade nos Estados Unidos é completamente diferente. É óbvio que isso muda de país para país, de contexto para contexto. Tem uma série de fatores que talvez a gente ainda tem que descobrir, mas que certamente influenciam no vírus, como temperatura, como a forma de agir das pessoas, a questão sanitária de cada país. Tem gente que lava mais a mão do que outros, e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que está esse contágio rápido aí nos Estados Unidos. O próprio Estados Unidos também é diferente de uma cidade para outra, de um estado para outro. Também tem estados que estão... Eu queria que você tentasse explicar o porquê isso acontece dentro do próprio Estados Unidos, cidades e estados que não estão observando nenhum contágio, enquanto outros morrendo gente à beça. Será que todos os estados americanos vão viver o caos que está acontecendo, por exemplo, em Nova York, ou não? Ou não tem nada a ver, o comportamento da transmissão é diferente entre estados, entre países? Olha, essa pergunta boa, e é importante as pessoas entenderem que, em primeiro lugar, existe dificuldades em testar os pacientes. Tá? Uma das grandes dificuldades que se encontra hoje nos Estados Unidos e na Europa e na China é a produção dos testes. E que teste é eficaz e que teste não é eficaz em termos de determinar se o paciente tem a doença ou não, se ele está infectado ou não. Esse é o seu primeiro passo. Então, muitos desses reports que vêm da Europa, muitos são baseados nos sintomas clínicos dos pacientes na ausência do teste, como a gente fala, o teste saliva, o teste do sorológico que estão fazendo agora. Então, existe uma discrepância e isso vai existir sempre. Nos Estados Unidos, as pessoas estão fazendo, quando digo as pessoas, as instituições, os governos, os hospitais, o CDC está fazendo um esforço tremendo para produzir o teste em massa. Agora está se falando em reabrir o país economicamente. E muitas indústrias falaram ao presidente, não vamos reabrir até nós podermos testar os nossos empregados. Por quê? Porque sabe-se que as pessoas confinadas, muitas pessoas confinadas, 50, 75, 100, 200 pessoas confinadas num prédio ou numa fábrica, como é em São Paulo, por exemplo, ou como é em Detroit, ou partes mais condensadas, concentradas de pessoas, o vírus espalha mais rápido. Então, isso é exatamente o que a gente vê nas grandes cidades como Nova York, Boston, Nova Jersey. É uma concentração muito grande de pessoas. Número 1. Número 2, as pessoas que trabalham com os pacientes com coronavírus nessas capitais são muito maiores. Então, os servidores da saúde, enfermagem, auxiliar de enfermagem, médicos e outras pessoas envolvidas mesmo na diária do tratamento do paciente ou indo para o hospital, é um número muito maior, muito mais concentrado em centros assim, oposto como centros menores, com uma população mais espalhada, como é Wyoming, por exemplo, ou como seria outros países, outros
estados do Brasil, como Mato Grosso, onde não é que esses estados não sejam populosos, mas a população é mais espalhada, já existe esse distanciamento natural que não existe quando você está aglomerado em cidades como Rio, São Paulo, Minas, Salvador, Manaus, são essas cidades que têm uma concentração de pessoas muito alta. Além disso, também existe a dificuldade em levar essas pessoas à educação rápida de como você tem que fazer, como você falou, lavar as mãos 2, 3 vezes por dia, usar máscara, tentar se conter, diminuir o contato com outras pessoas, né? Porque não há tratamento, como a gente falou. Nos Estados Unidos, hoje, em Nova York, no domingo, reportou que está começando a ver uma queda no número de pacientes que vão ao hospital com coronavírus, de internamento. 1.780 pacientes no sábado. Ainda um número extremamente alto para Nova York, mas um pouco mais baixo, sinalizando que talvez Nova York esteja começando a entrar no que a gente chama da fase descendente da curva. Mesmo assim, o governador de Nova York, essa semana, o Cuomo, falou, não, vamos manter por mais 2 semanas o sistema de quarentena. Por quê? Porque parece estar funcionando. Quando começa a estar funcionando, não é para a gente começar a relaxar, é para a gente continuar fazendo o que está fazendo, para continuar na fase de queda dessa curva acentuada. Essas são as diferenças que a gente vê na China, onde existe uma concentração de população muito alta. Na Itália, a mesma coisa. E dentro das comunidades onde as pessoas têm mais doenças crônicas, são mais suscetíveis, doenças cardíacas, diabetes, obeso. Interessante, pacientes com asma não têm mostrado maior incidência de coronavírus. Uma pessoa poderia especular, já que você já tem uma doença crônica pulmonar. Não, a asma não faz parte disso, que eu acho que é uma boa notícia para os asmáticos. Mas os pacientes que têm enfisema, que é uma deficiência muito grande de defesas naturais do pulmão, e pacientes com doenças cardíacas são mais vulneráveis. Essas populações têm sido mais afetadas. E estados onde tem maior concentração dessa população também vão ter essa incidência mais alta, mais elevada. Estou falando um pouco sobre os testes. Existem o teste rápido e o teste de imunidade, né? Se você tem um anticorpo. Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença dos dois, quando eles se aplicam e se eles funcionam de fato. O cara é testado, mas depois não quer dizer que daqui a uma semana ele não pega a doença. Então ele foi testado. O teste de plasma é um pouco mais demorado, mais caro, mas é mais sensível ao diagnóstico, porque realmente mede a quantidade de, como a gente falou, de anticorpos à doença. A questão que as pessoas hoje estão perguntando é em relação à carga viral, né? Como a gente fala, se você está exposto ao maior número de vírus, faz diferença se você for exposto ao menor número de vírus, ou seja, se você entrar em contato com uma pessoa que tem uma carga viral muito alta e outra que está mais baixa, e você recebe essa carga viral alta ou baixa, faz diferença? Resposta é não. O teste de saliva, o teste que é feito mais rápido, é como se fosse como a gente diz, o sim e não. Está doente, não está doente, associado à temperatura, febre e outros sinais de doença inflamatória, dor na junta, dificuldade em respirar, cansaço excessivo. Quando você coloca tudo isso junto e o teste da saliva positivo, então esse paciente é considerado positivo. Mais rápido, mais barato e é mais available, está mais distribuído nos Estados Unidos. Hoje, inclusive, acho que a Johns Hopkins University publicou um artigo falando sobre os testes, que é um perigo de testes fajutos, vamos dizer assim. Isso. Que esse é um perigo do mundo inteiro. Tem muita gente fabricando testes. Aqui no Brasil, a Anvisa autorizou mais de 10 empresas, aí, se não me engano, a fazerem testes. E não necessariamente um teste vai ter a mesma qualidade que outro, né? Essa é um outro problema que nós encontramos. Eu faço parte do que a gente chama de força, o grupo de força de trabalho para retorno às atividades hospitalares, cirurgias no hospital. O nosso centro
Hoje nós temos 9 hospitais sob a nossa direção, na parte central da Flórida, e alguns hospitais têm sido afetados mais do que outros, e sempre vem essa pergunta, quem é positivo, quem é negativo? Todos os pacientes, não existe visitantes, todos os pacientes que entram são testados, sem exceção, e o número de cirurgias está praticamente reduzido às emergências. No entanto, amanhã nós temos um outro meeting para determinar há quanto tempo a gente vai ficar assim, mas elaboramos o que a gente chama fases, para começar a retornar a, pelo menos, a atividade semi-eletiva, como se fala, dos pacientes com câncer, tanto câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de mama. Fazemos parte desse grupo para determinar, são quase 3 mil leitos de hospital e aproximadamente 80 centros cirúrgicos distribuídos em 4 hospitais, os outros hospitais têm um número menor de centros cirúrgicos, e determinar se podemos começar a operar os pacientes, tratar dos pacientes, mesmo sabendo que o risco de infecção existe. Agora, o que nós estamos estabelecendo é que, mesmo dentro dos pacientes que são infectados e que morrem em relação à população geral, é uma porcentagem de 1%. O número é muito baixo, ainda é, mas o receio que nós temos é se nós podemos liberar para todo mundo. Isso é baseado no teste do paciente. E quando existe a pergunta, o teste é válido ou não, põe os médicos, diretores de hospitais e as agências governamentais num estado de alerta. Então, é preciso que a gente tenha o controle de qualidade dos testes. Não é todo mundo. E isso, mais uma vez, faz parte do que nós estamos todo dia descobrindo uma coisa nova sobre o vírus, sobre a população, sobre a nossa cidade, os estados, os países e o mundo de uma forma geral. Interessante para a gente. Eu estou aprendendo muito com você. Eu vou deixar, tem uma última pergunta que eu vou deixar para o finalzinho do nosso bate-papo. Tá, eu tenho algumas perguntas para você, Gustavo, porque eu sei que você faz a parte de seguro, e interessante porque aqui nos Estados Unidos a gente leva muito isso em consideração, né? A parte não só de seguro do paciente, seguro do hospital, mas seguro das companhias que estão sofrendo com essa pandemia que a gente vê. Em 2 estados onde eu participo da medicina e pratico, tanto em Boston como na Flórida, a gente vê que os restaurantes, as padarias, as coisas, todos os business mesmo estão fechados e estão mandando as pessoas embora. Então, aqui existe esse medo e o pedido muito grande para que nós, como pessoas que moram nessas comunidades, ajudem pedindo para fora e tentando manter ainda uma certa economia. Então, aí você vê essa interação que existe entre a saúde e a economia. E você, então, na sua área, faz esse acessamento do que é certo, o que é errado, o que vale, o que não vale, como as companhias devem se proteger ou se precaver para evitar entrar em bancarrota. Então, numa pandemia como essa, quem que as companhias devem perguntar? Eles devem a mim, ao médico, ao grupo de cientistas, infectologistas, estatísticos, ou eles devem ir a você e perguntar, Gustavo, a gente vai quebrar, como é que fica essa economia? Excelente pergunta, Marcelo. Tem um monte de coisas aí para ser ditas. Primeiro que os seguros, é um pedacinho, é um apêndice de um grande universo que é a gestão de risco. Você administra os riscos de uma empresa ou de uma família e, no final, os riscos catastróficos, aqueles que não têm jeito e que, se acontecerem, levam à bancarrota, levam a uma situação dramática, esses você tem que transferir. Você pode transferir os seguros via contratos, tem ferramentas de fundos de matemáticos, de reservas matemáticas de recursos, muitas empresas fazem, e tem seguros também. Os seguros é uma das soluções de transferência de risco. Bom, você perguntou a quem perguntar. É óbvio que o médico se fosse um time de futebol, Marcelo,
O médico, numa pandemia, seria o Messi, seria o Neymar, seria o Maradona, seria o Zico, o Pelé. Ele é o principal jogador do time. O analista de risco seria o técnico, aquele cara que nem está em campo, ele está do lado de fora do campo, olhando o jogo. Então, ele trabalha com estatísticas, com modelos matemáticos, com uma série de estudos, para chegar para os jogadores e falar, olha, vai por aqui, vai por ali, o ataque está funcionando assim, a defesa tem que funcionar assado. Ele olha, ele tem uma visão holística do problema. Se você for perguntar para um médico sobre a pandemia, ele vai, obviamente, querer a cura, querer a vacina, colocar todo mundo em quarentena. Agora, necessariamente, tem que ter um equilíbrio aí entre economia e saúde, que também você não pode destruir a economia, todas as pessoas perderem emprego e falirem. Então, esse equilíbrio, essa moderação é muito difícil. As sociedades do mundo todo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, virou um fla-flu. Isso virou uma confusão danada, o que fazer, quando liberar, quem é a favor de uma coisa, quem é a favor da economia é assassino, quer matar as pessoas. Quem é a favor só da doença ou é de esquerda, ou é louco e vai quebrar todo mundo, as pessoas vão morrer de fome. Realmente é muito difícil esse ajuste fino e essa moderação. A gente não está encontrando isso no debate. A gente precisa de muito conhecimento técnico, muita conversa, principalmente com pessoas como você, para saber detalhes da recidiva, detalhes da cura, detalhes do medicamento, para poder medir o que vai fazer, qual é a melhor medida a ser tomada em breve. Então, o gerente de risco é o analista, é o cara que fica do lado de fora, olhando para dentro do campo. O médico é o Messi, ele vai ouvir o médico é o rei do jogo ali, mas ele tem que ponderar algumas coisas, como você falou aí dos restaurantes, dos pequenos comércios nos Estados Unidos, as publicações todas de seguro, que eles estão entrando na justiça contra as seguradoras para pedir o seguro de business interruption. Só que o business interruption, que aqui no Brasil seria o lucro cessante, seguro de lucro cessante, ele não cobre pandemia. Em nenhum lugar do mundo cobre pandemia. Pandemia é um risco fundamental, é um risco que, assim como uma guerra, assim como um acidente nuclear, são riscos fundamentais. O que é um risco fundamental? É um risco que nenhuma empresa privada consegue suportar sozinha. Ou seja, imagina uma seguradora no Brasil, faz seguro de milhões de condomínios, faz seguro de vida, faz seguro de automóvel, faz seguro. De repente cai uma bomba atômica, explode tudo, morre todo mundo. Ela não tem como indenizar todo mundo, porque o cálculo atuarial dela é rompido. A lógica do seguro é arrecadar dinheiro de um monte de gente, o fundo mútuo, no mutualismo, e com os poucos que terão prejuízo, ou a minoria que terá prejuízo com qualquer tipo de acidente, serão indenizados desse fundo. No momento que o fundo inteiro vai para o espaço, que todo mundo quebra, todo mundo explode, todo mundo pega fogo, todo mundo morre, você não tem como indenizar todo mundo. No caso da pandemia, é similar a isso. Então, por exemplo, as empresas fecharam. O business interruption pagaria se fosse um incêndio, se fosse uma explosão, se fosse algum risco particular que já teria sido tratado na apólice. Quando é um risco fundamental, como uma pandemia, todo mundo fechou ao mesmo tempo, e não 1, 2 ou 3 restaurantes fecharam, não tem como indenizar todo mundo. Isso não estava previsto no contrato, mas algumas cortes americanas estão dando ganho de causa ao cliente. Isso é problemático, porque vai arrastar muitas seguradoras aí para falência se isso crescer, se esse movimento crescer. Gustavo, uma coisa que chamou a atenção aqui nos Estados Unidos é que o governo americano já está no terceiro pacote de incentivos fiscais e financeiros direto às pequenas e médias, primeiro as companhias aéreas, porque elas pararam de voar, foi uma catástrofe, e outras companhias grandes, que são os grandes empregadores dos Estados Unidos. Isso tudo, houve um pacote grande para ajudar essa fase inicial, que já está acabando, e dando pessoalmente para as pessoas até de baixo nível. Isso é importante saber que nem todo mundo nos Estados Unidos não estão recebendo um cheque do governo americano, apenas as pessoas que realmente têm dificuldade precisam que você comprove a sua renda através do seu imposto de renda, que você qualifica para esse incentivo do governo americano. Na Califórnia agora eles estão indo ao extremo, né? Eles estão indo querendo dar um cheque
para os imigrantes ilegais, porque que isso uma maneira não só de ajudar essas pessoas a sobreviverem essa fase difícil, 2, 3, 4 semanas, mas também uma maneira de evitar o roubo, os linchamentos, o famoso quebra-quebra nas ruas, das lojas, etc. Quer dizer, o governo vê isso como uma maneira de talvez estabilizar a sociedade de uma maneira grande. No Brasil, existe alguma discussão do governo em tentar ajudar as microempresas e talvez o trabalhador público, o dono da padaria da esquina, essas pessoas que realmente... E ainda vou até mais no nível um pouco mais basal, mais granular, como se fala, que são as pessoas do trabalho que não tem carteira assinada, são o informal. Existe alguma iniciativa do governo brasileiro nesse sentido? Existe, sim. Assim como o Trump, assim como a Europa, o governo brasileiro certamente, de forma correta, está distribuindo dinheiro, distribuiu R$ 600 para todas as pessoas de baixa renda através da Caixa Econômica. Inclusive, em tempo recorde, em tempo muito curto, conseguiu, isso já está acontecendo. Tem um projeto de lei para emprestar dinheiro para pequenas e médias empresas transitando no Congresso, depende de votação, mas deve sair. O BNDES parou de cobrar principal e juros dos seus devedores. O Banco Central despencou o compulsório dos bancos. Quer dizer, curiosamente, são governos liberais e que estão adotando medidas keynesianas, né? São governos de extrema-direita ou de direita no mundo inteiro e que estão colocando dinheiro na economia de forma certa, porque é um problema importante de ser tratado pelo governo. E se não colocar dinheiro, vai quebrar banco, vai quebrar empresa, vai quebrar todo mundo. Isso no mundo inteiro. Então, os juros estão despencando, a liquidez na economia. A gente está colocando tanto dinheiro na economia que é 10 vezes mais do que foi colocado na crise subprime, crise imobiliária aí dos Estados Unidos, 2008. Isso vai dar certo, isso certamente vai ajudar. Tem muita coisa que ser feita ainda, tem muita coisa para ser melhorada ainda. Agora, esse é o caminho certo. Como você falou, tem o lado econômico e o lado da saúde. Eles têm que andar em conjunto. Aqui virou um fla-flu. Ou você defende um ou você defende outro, quando, na verdade, eles deviam conversar. Devíamos encontrar um meio termo, um equilíbrio. Todos os países do mundo que tiveram a quarentena, a China, 60 dias. Depois de 60 dias, flexibilizou. E lá morreu gente para burro. A Itália vai chegar a 55 dias, talvez adie um pouco mais. A Alemanha, idem. A Alemanha começou a flexibilizar hoje. Flexibilizar não é... Aqui é palavrão. Parece que você está criando... você é um monstro que quer matar as pessoas. Vamos lá, flexibilizar, que significa colocar obrigatório o uso de máscara, revezamento de horários, abre algumas coisas e não abrem todas as coisas. Você não pode também simplesmente sair fechando o emprego, as empresas. Tem muita gente aí morrendo de fome. Você tem 30 milhões de pessoas que são acima de 60 anos no Brasil, na nossa pirâmide etária. E tem 50 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. É o cara que vende almoço para comprar o jantar. Então, você tem que ter um equilíbrio. Você não pode simplesmente abrir para todo mundo ir para a rua, acabar a quarentena. Por outro lado, também não pode ficar eternamente em quarentena até 18 meses, quando sair a vacina, ou quando, daqui a 5, 6 meses, sair um protocolo para a cura. A gente espera encontrar esse protocolo o mais rápido possível, depende dos médicos, dos cientistas para isso, mas a gente tem que encontrar um equilíbrio para conseguir, aos poucos, ir liberando que as pessoas possam sair da quarentena, com critério. Não é flexibilizar, ir para a rua todo mundo. Tem uma série de coisas para serem atendidas. Por exemplo, você baixa muito a probabilidade de contaminação quando todo mundo usa máscara. A contaminação por gotículas, se alguém está sem máscara, ela chega até 70% do infectado passar para o outro. Agora, se os dois estão de máscara, tanto o infectado quanto o que está curado, baixa muito a probabilidade para menos de 5%. Então, são coisas que têm que ser pensadas.
outra, não ter aglomeração, testar. Tem que encontrar quais são os testes que são bons e tem testes ruins, né? A gente já viu hoje já falamos sobre isso aqui. Mas os testes que forem entendidos como perfeitos, como corretos, como cientificamente aprovados, deveriam ser usados em larga escala, devia ser multiplicado sua produção para que as pessoas possam transitar e trabalhar. Quem pode trabalhar em home office, que continue, mas quem precisa trabalhar localmente, que aos poucos isso seja liberando. Por exemplo, Marcelo, a South African Airlines, uma das maiores companhias aéreas do mundo, fechou, não aguentou essa crise, porque é uma crise que vem de turismo e crise de não estar voando. E o turismo vai ser longo. Quem vai viajar com coronavírus por algum tempo? Vai ficar meses aí. Então, eles não aguentaram, fecharam a empresa. Isso repercute não só em perda de empregos de diversas famílias que vão ficar sem emprego. Um piloto de uma empresa aérea dessa vai trabalhar onde na África do Sul? Que emprego ele vai conseguir fazer? Então, é qualidade de vida dessas pessoas, o mecânico de avião também, tem uma série de pessoas que trabalham naquele universo. E o país em si, a gente sente aqui no Brasil muito o que aconteceu com a Varig. Porque hoje tem a Latam, tem a Gol, ok, mas na época da Varig, quando você tinha um voo para a Europa, um voo para os Estados Unidos e tal, você parava nos melhores lugares do aeroporto, você não caminhava tanto, você tinha várias opções de conexão e tal. Hoje não, hoje as viagens são mais longas, você sai no aeroporto, tem que andar quilômetros para chegar no lugar, balcão de check-in é mais complicado, porque a Varig tinha esses slots, tinha esses espaços no aeroporto, ela tinha conquistado um market share enorme no mundo. Isso tudo foi perdido. E as pessoas têm que entender que hoje nós viajamos com menos qualidade em função da perda de uma grande empresa. Quando uma economia perde grandes empresas, perde o emprego principalmente, ela perde muita coisa. E isso envolve vidas, envolve gente que vai morrer de fome, empresários que vão à falência, eles também vão ter depressão, que pode levar a suicídio, você tem câncer, pessoas que vão adquirir um câncer de tanto sofrimento e angústia com uma falência ou com um problema econômico que podem desenvolver um câncer. Então, tem uma série de fatores que derivam do problema econômico e que também tem a ver com a vida, com a saúde, com o bem-estar das pessoas. Tem uma série de trabalhos científicos nisso. Agora, a gente tem que encontrar o equilíbrio, não é nem liberar totalmente, ninguém abandonar a estratégia de isolamento, de cuidados, de usar máscara, de lavar as mãos, de conscientizar a população disso até que se saia a cura. Por outro lado, a gente também não pode dizer que flexibilização seria um palavrão. Depende da flexibilização, tem que discutir a qualidade dessa flexibilização e não abominá-la por completo, tendo que aqui virou um fla-flu. Quem defende a flexibilização é a favor do governo, então é reacionário, é tudo de ruim. E quem não defende é de esquerda, quer destruir, quer dar o golpe, quer criar... Enfim, aqui virou um fla-flu. Isso é um problema, porque a gente quer discutir o negócio tecnicamente e politizaram, infelizmente. Certo. Deixa eu te perguntar, e o Brasil? Sai melhor, sai pior dessa daqui vamos dizer que a gente pega um avião para o futuro. Eu e você entramos aí no avião da Varig, do passado, viajamos 18 meses para o futuro, chega no Brasil, chega no Rio de Janeiro. Vai estar melhor ou vai estar pior? O que é que você acha? Olha, essa pergunta serve para o planeta inteiro. Eu acho que, e eu quero fazer ela para você também, quero saber o que você pensa no futuro. Eu acho o seguinte, o mundo vai ser diferente, completamente diferente. A gente vai sair dessa pandemia num mundo totalmente diferente, para o bom e para o ruim. Tem coisas boas, por exemplo, o mundo vai sair mais digital, as empresas tiveram forçadamente que se digitalizar. Quem trabalha com e-commerce, o mundo vai aprender a comprar mais por e-commerce. O e-commerce saiu ganhando. Uma série de formas de consumo das pessoas vão mudar, né? Por outro lado, o globalismo perdeu. A globalização perde muito. Por exemplo, quando você começa a perceber os problemas comerciais causados para conseguir um respirador, para conseguir
insumos para fabricar vacinas, para conseguir uma série de equipamentos que você depende de um outro país, como o mundo inteiro depende muito da China, eu acho que a China sai perdendo muito no futuro, porque o mundo vai se industrializar mais, né? O mundo e tem um movimento, né? Brexit, Trump, Bolsonaro são movimentos nacionalistas, movimentos contra essa globalização, contra a abertura. Por um lado, né? Por outro, o governo é liberal. O governo se diz liberal, mas os seus políticos são extremamente conservadores, conservadores de emprego, de nacionalismo, etc. As coisas não combinam muito, né? Porque o liberal quer abrir fronteira e interagir com o mundo inteiro. Mas, enfim, essa agenda vai ficar mais forte, de criar empregos em indústria e tal. Isso leva a uma série de coisas. Por um lado, vai ser bom no emprego, por outro lado, pode ser ruim em preços, porque no momento que ninguém é eficiente em todas as atividades econômicas, a ponto de ter que industrializar em tudo. Agora, esse é o lado negativo que eu vejo. Positivos, as empresas se reinventando, a solidariedade entre as empresas, entre a própria empresas e governo. Tem muita empresa aqui no Brasil, Marcelo, fazendo doações absurdas, grandes, não só de dinheiro, como de recursos. Tem gente que fabricava um determinado produto, passou a fabricar máscara, passou a fabricar uniforme hospitalar, passou a contribuir. Isso é bastante bacana de ver. Eu acho que a gente sai de um mundo diferente. Por outro lado, tem um lado positivo também, sanitário. As pessoas vão aprender a lavar a mão. Na verdade, antes dessa epidemia, as pessoas eram meio porquinhas. Não lavavam muito a mão, não cuidavam muito da higiene, não deixavam o sapato lá fora, na entrada de casa, entrava com o sapato até o quarto. As roupas da rua, você podia deitar na sua... Agora não, as pessoas vão para, opa, peraí, eu estou trazendo um vírus, seja o do coronavírus ou qualquer outro. Então, eu acho que o lado sanitário do planeta inteiro vai ficar melhor. Agora, ainda não aprenderam a usar o gestor de risco. Quer dizer, o gestor, que é o cara que cuida da logística, que cuida das coisas, o médico pega e define, tem que lavar a mão, tem que usar máscara e tal. O gestor de crise vai dizer, olha, tudo bem, você tem que mandar o cara lá da comunidade carente lavar a mão, não tem água. Não tem água, como ele vai lavar a mão sem água? Então, você tem que ter o plano B, o plano C. Quem cria essa logística e essas opções é um gestor de crises, que é um gestor de risco. Isso, infelizmente, está fraco aqui ainda. Por exemplo, o prefeito obrigou a usar máscara. Só que nenhum lugar está vendendo máscara. A coisa mais difícil do mundo é você comprar máscara. Além de ter inflacionado o preço das que você encontra, são caríssimas, elas demoram a chegar na tua casa. Então, você criou um problema. Você pode criar isso, acho que as pessoas têm que usar máscara, mas quando define-se a lei por decreto sem criar a infraestrutura e a logística, você cria, na verdade, um problema na vida das pessoas. E a sua opinião para o futuro, Marcelo? Eu tenho uma visão semelhante ao do Jorge Paulo Lemann, que também foi um estudante aqui em Harvard, que em toda crise existem tremendas oportunidades. E eu tenho que dizer que algumas pessoas dizem nunca se deixa uma crise passar sem ter as oportunidades. Eu acho que o mundo vai ficar bem melhor. Eu acho que o mundo vai acordar para coisas que, de uma certa forma, nós estávamos indo para um caminho diferente. Por exemplo, eu garanto a você que se você for às comunidades em alguns lugares do Brasil e aqui nos Estados Unidos também, tem todo mundo 1 ou 2 ou 3 celulares, mas as pessoas não têm as coisas básicas e os conceitos básicos da comunidade. Então, acho que isso é muito importante para reset o que as pessoas devem fazer e olhar mais ao comum. Por exemplo, uma coisa positiva no Brasil que eu li outro dia, que o índice de criminalidade baixou quase 50%. Isso é uma coisa fantástica, eu achei. Isso sem intervenção da polícia. Ou seja, ou os bandidos não estão saindo, ou eles estão com medo, ou eles estão doentes, ou eles estão com os dois. Mas isso é uma coisa positiva, uma maneira jocosa de falar de que eu acho que o mundo hoje é diferente e vai ficar muito mais diferente daqui a 2 anos. O mundo que nós conhecemos hoje, daqui a 2 anos, de mais e mais, eu acho que vai ser melhor.
Não vai ser o mesmo mundo. Querer voltar no tempo e ter as coisas como a gente tinha, se comportar culturalmente, socialmente como nós comportávamos, vai mudar. Vai ser diferente, vai ser novo, vai ser quando as duas torres de Nova York caíram em setembro, no 9/11, ninguém construía as torres. Os Estados Unidos não construía as torres idênticas. Poderia ter construído. Construir umas torres maiores, mais bonitas, mais fortes, mais seguras. Então, de uma crise como essa, como a gente está passando, o mundo todo, não só Nova York, ou partes do país que se reconstruíram, como Louisiana, depois da Katrina, e outras áreas que estão se reconstruindo de uma maneira melhor. Não a mesma, melhor, diferente, de uma maneira de ver o mundo diferente. Eu acho que o mundo vai ser bem melhor. E se uma coisa que vai ser notada é a importância da comunidade científica trabalhando em conjunto com as comunidades, os líderes das comunidades e a parte também financeira, para que o mundo tenha uma distribuição melhor dos recursos, que não haja essa diferença tão grande das pessoas, dos que têm para os que não têm. Eu acho que isso é uma maneira de nós ingressarmos no século XXI, não tão boa, mas que daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos, a gente vai estar num lugar muito melhor. O mundo vai estar num lugar muito melhor do que estaria hoje. Então, acho que é uma coisa positiva. O preço a pagar vai ser alto? Vai. Muitas vidas, muitas pessoas. Uma pessoa que morre o pai, a mãe, o tio, o filho, a filha, o primo, aquela família toda fica doente, fica sofrendo. Não hoje, por muitos anos. Mas esse é o preço que talvez o mundo tenha que pagar para que nós possamos ir para um caminho melhor. E eu acho que daqui a 2 anos nós vamos chegar lá. Com a vacina, sem a vacina, com a imunidade, de uma maneira melhor. Eu acho que a pandemia entrou no radar dos analistas de risco. A gente botava ela com uma probabilidade extremamente baixa, agora ela vai elevar essa probabilidade. As empresas vão tomar cuidado, empresas que dependem de um insumo específico da China, e de repente a China não pode mandar o insumo, ou o mundo está bloqueado e o insumo não chega, a sua empresa tem que parar por isso. Tudo isso vai entrar no radar, as pessoas vão passar a olhar para isso. E isso da distribuição de renda é importante também, porque quando a pessoa não tem acesso à saúde, à higiene, a condições sanitárias mínimas, essa pessoa está morando no seu bairro, ela pode começar ali uma tremenda pandemia, epidemia, e prejudicar a todos nós. Então, se não por bem, que seja pelo menos por egoísmo mesmo. Olha, eu não quero pegar uma doença, então eu vou cuidar de ter uma distribuição de renda e uma distribuição econômica melhor nas cidades. Eu acho que isso é fundamental. Acho que todo mundo vai repensar isso tudo. Foi bacana o papo, Marcelo. Aprendi bastante contigo e eu te agradeço imensamente. Vamos ver se a gente repete outras vezes. Fantástico. Boa noite. Valeu. Vamos ficar em casa. Tudo de bom. Boa noite. Um abraço. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau.